os espectadores, está entrando lá mais um TV Esportes, hoje comigo Vitor Elias, com Pedro Baluartestade, tudo bom? Tudo bom, tudo ótimo. E com o Fábio Glotz, tudo bom, Fábio? Na mais perfeita ordem, Vidal. Bom, então a gente começa hoje, com o pé direito, uma série de matérias, são duas, uma agora e outra na segunda, sobre a festa que a Heineken fez para receber a taça da Champions League que veio aqui ao Rio de Janeiro. Assista aí. Nos dias 23 e 24 de fevereiro, o Jockey Clube da Gávea foi palco da exibição da Taça da Liga dos Campeões da UEFA. A taça, cobiçada pelas maiores estrelas do futebol mundial, esteve bem próxima de brasileiros, fãs da competição e de clubes europeus. Um dia antes da exibição, a Heineken promoveu para a imprensa e convidados uma pomposa festa de inauguração do evento. A atriz Graziele Massafera mediou a festividade. Caro presidente da Heineken na Latinoamérica, senhor Rodolfo Ross, caras senhoras e senhores, caros representantes da imprensa, durante os próximos 5 minutos vamos massacrar a língua portuguesa. Orelhas sensíveis, protejam-se. Em nome da UEFA e de seu presidente, Michel Platini, quero agradecer-lhes por sua presença nesta festa de abertura da exibição do troféu da Liga dos Campeões no Rio de Janeiro. Coube ao tetracampeão Bebeto a honraria de carregar a taça da Champions League. O ex-atacante se juntou a renomados jogadores como Elber, Paulo Sérgio e Mauro Silva. E falando de Champions League, agora a gente transfere para as Américas, a gente tem a nossa Taça Libertadores, e ontem o representante brasileiro aqui do Rio, o Flamengo, estreou no Maracanã, diante da sua torcida, e venceu o Cienciano por 2-1, placar apertado. E aí, Fábio, como foi o jogo? Bom, a vitória construída na bacia das almas. O Flamengo abriu o placar com Souza, um belo passe do Toró, mas o Bruno no final do primeiro tempo falhou, saiu em falso, e o Vassalo marcou seu terceiro gol na Libertadores. A segunda etapa foi uma espécie de ataque contra a defesa. O Flamengo pressionava, criava algumas oportunidades, até que o gol surgiu aos 46 minutos, com o Marcinho, que entrou na segunda etapa. Vale lembrar que o jogo, apesar do segundo tempo, você estava falando aí que foi ataque contra a defesa, ataque do Flamengo, foi chato pra cacete o segundo tempo, assim, eu tenho que admitir isso. Eu comecei vendo o jogo até animado, na verdade eu tava um pouco me lixando pra quem ia ganhar, porque eu não torço pro Flamengo. Mas eu tinha que, saber alguma coisinha pra falar aqui hoje. E no segundo tempo eu quase dormi. Sério, quase dormi. Eu acordei quando o cara gritou, Flamengo. Aí foi o gol do Flamengo. E eles deram sorte, hein? O Flamengo deu sorte porque se o juiz não toma as biritas antes, ia ser gol, aquele do Vassalo. O Vassalo também fez um pênalti claro dentro da área que o juiz não... Mas pênalti não é gol. Fez um gol e fez um pênalti também. Agora, o que é aquele goleiro fanfarrão, hein? Ele tava de flores, tremendo fanfarrão, aquela faixa na cabeça. Qual circo de Cusco ele parece o Renato Gaúcho nos tempos de Fluminense, faixinha. Rapaz, fez uma cera danada. E também temos duas figurinhas do Cienciano, né? O Salmon, japonês, fã do Zico, número 1 do Galinho de Fala o espanhol, que é uma maravilha. E o Chinoque, um baixinho, uma tampinha, mas que deu um trabalho enorme pro Léo Moura. Insinuante. E o Flamengo, com essa vitória, é o primeiro lugar no grupo 4 da Libertadores. Se o Flamengo... Só um segundo, Vitor. O Flamengo fez um ponto fora de casa e 3 dentro. Se ele continuar fazendo assim, esse padrão, vai ser difícil pra cacete, mas tomara. Aí ele já consegue fazer o quê? 12 pontos. Se fizer isso sempre é campeão da Libertadores. Exatamente. Mas na fase de grupos, o máximo é 18, ele faz 12. Se ele fizer 12, ele já tirou 5 de cada um. Então, fazendo as contas mais ou menos, se ele conseguir manter esse padrão, Coronel Bolognese vai ser tranquilo. Faltou o Papá Bolonhesa, né? Lá no... Isso aí seria de uma utilidade sem tamanho, mas não conseguiu, vida que segue. O Fluminense, segundo Carioca, a disputar essa competição, não joga essa semana, teve folga, e semana que vem enfrenta o Arsenal de Sarandi, no Maracanã também, estreia no Maracanã, e o Fluminense não vai contar com o Leandro Amaral, né, Fábio? Leandro Amaral foi derrotado na justiça. Nosso Eurico Miranda, presidente interino do Vasco, cassou a liminar concedida pela Justiça do Trabalho, onde o Leandro Amaral revogou a cláusula contratual automática que renovava seu contrato com o Vasco. Leandro assinou com o Fluminense, mas já teve seu contrato na Federação Estadual do Rio de Janeiro, conhecido como FED, para os íntimos, cassado. É engraçado, né? Porque
O cara tava jogando lá na Portuguesa, jogando em campos com mais buracos do que certas ruas daqui. Aí vai lá, Vasco chama, fica deslumbrado, eu aceito jogar pro resto da minha vida com vocês. É lógico que não vai ser assim, tem uma coisa chamada dinheiro, e as pessoas são suscetíveis a ele. Foi o que aconteceu com o Fluminense, o grande chupa-sangue do Rio de Janeiro, que com seu pomposo patrocinador, roubou o Leandro Amaral da gente Vasco, diga-se de passagem, e agora dá esse merdelê total, uma coisa que o Botafogo tá adorando, porque se isso acontecer, o Vasco tomar de novo o Leandro Amaral, ele não vai jogar lá, porque há um resquício de dignidade, né? Aí o Botafogo vai lá e faz a proposta para ter o Leandro Amaral no seu time. O Botafogo tentou trazer o Leandro Amaral para ser a principal reforço, a principal peça do elenco, mas não conseguiu. E não é a primeira polêmica envolvendo o Leandro Amaral. Ele já teve um contrato aí meio estranho, rescindido com o Whisky da França. E tem também aquela história do Porto, né? É verdade, no Porto ele ia se apresentar, estava no hotel, já estavam fazendo a festa, a imprensa portuguesa já estava ali se posicionada, e ele saiu pela porta dos fundos para assinar com a Fiorentina. Que beleza, hein? Jogou com o Edmundo, Batistuta, Rui Costa e outros tantos Com caras. o brasileiro Oliver Hatton, né? Exatamente, belga. Brasileiro belga. Aí falando em Vasco e Botafogo, os dois jogaram ontem pela Copa do Brasil, o Vasco venceu e passou, né? Passou, foi para a segunda fase. Edmundo marcou gol, Baloto. Pois é, né? Allan Kardec com a chuteirinha, né? Não. Que chuteira é aquela, Allan Kardec? Com todo respeito aos meninos, não tem bola para usar aquela poçante chuteira, o poçante futebol da Allan Kardec, não condiz. Mas acontece que mesmo aquele físico de gazela bêbada, sei lá, ele até que fez 3 gols em 3 partidas. O primeiro foi ridículo, aquele de cabeça de sem querer. O segundo, belíssimo contra o Flamengo. E agora tá seguindo, assim, tá tranquilinho. Ontem fez um golaço, hein? Tá tranquilo. Golaço, lembrou o gol do Capita na final da Copa de 70 ali com a roladinha do Pelé. No caso foi a roladinha do Edmundo, acertou um chutaço. Pois é, o Edmundo inclusive marcou o segundo, né? Marcou o segundo do Vasco, primeiro dele, e o Jorge Luiz completou para o Vasco, né? 3-1, e o Fabiano, pelo lado do Itabaiana, fez 2 belos gols, 2 patotas de bola. Não foi disputado 3-2, o Vasco sempre teve a fronteira. O que aconteceu é que lá no jogo de ida o Vasco não fez o dever de fora de casa dele, sei lá. E foi 1-0, o Bruno Meneghel, filhote da Xuxa. Exatamente. Mas o Botafogo fez, né? Exato. O Botafogo arrematou. Arrematou tranquilo. Não tem mais jogo de volta, o pessoal do Rio Branco não vai conhecer a cidade maravilhosa. Não vai poder jogar no Engenhão, Estádio Olímpico, João Avelange. O Botafogo abriu o placar com o Wellington Paulista, sofreu o gol de empate com o Marcelo Braz, estava impedido aí para os botafoguenses chorar mais um pouquinho. Zé Carlos de falta desempatou, e o Wellington Paulista, na Bacia das Almas, aos 46 minutos, garantiu a classificação para o time do Alex Estivão, conhecido para os íntimos como Cuca. Ou seja, um jogo a menos por causa do jogo que não tinha. Na verdade, boa, Botafogo. Os próximos compromissos dos clubes podem ser do Vasco, ou Democrata ou Bragantino. Vale lembrar que o Democrata ganhou por 3-2 no jogo. E do Botafogo, os possíveis adversários são o River do Piauí e o Jaguaré do Espírito Santo. Bom, se fosse o Jaguaré do futsal, o Falcão joga lá. O Falcão jogava no Jaraguá, agora tá no Corinthians. Jaraguá. E provavelmente em breve ele não vai estar no Danilo. Quase a mesma coisa. Porque ele talvez seja suspenso, né? Eu espero que não. Bom, e também aqui no Rio, o Voltaço estava esperando, né, o adversário. A Portuguesa do Leandro Amaral vai ser o adversário do nosso Voltaço, que venceu ontem a Ubra do Piauí por 3-1. E o Madureira empatou em casa com o ABC de Natal, gol do Valdir Papel da ABC, né? Para você não confundir, que há pouco tempo ele estava no Madureira, já é um andarilho do futebol brasileiro. Deve ter uns 20 clubes na carreira. Pelo Madureira, o Mumu, Muriquia. Rapaz, desandou a fazer gol esse menino, né? Artilheiro no Carioca com 7 gols, já marcou um tento pelo Madureira na Copa do Brasil. E uma curiosidade, o ABC é o time que tem mais títulos estaduais pelo Brasil. Cerca de 41 aí, se eu não me engano. Daqui a pouco o Flamengo passa. Por aí, né? Vamos ver, né? Discordo. Bom, então, discordando ou não, acabou, infelizmente. Ponto final nessa edição. A gente espera que você continue nos acompanhando, todos os nossos programas da casa. A gente vai entrar no nosso blog, né, que é www.blogspot.com. Eu espero que não tenha errado. Meio da Mariana tem post hoje, vocês vão adorar. E a gente se encontra na próxima conexão, né? Depois desse tchau de mim, até lá.